presidente Lula defende na China moeda alternativa ao dólar para comércio entre os países do BRICS. Ministro Alexandre de Moraes dá 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre soltura de Anderson Torres. Ministério Público Eleitoral se manifesta a favor para tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo anunciam medidas para aumentar segurança nas escolas. O RB Notícias, da Rede Brasil de televisão, está começando. O presidente Lula defendeu uma moeda alternativa ao dólar para comércio entre países do BRICS. O presidente Lula defendeu na cerimônia de posse de Dilma Rousseff no Banco do BRICS a ampliação do comércio nas próprias moedas pelos integrantes da instituição e até mesmo uma moeda do Grupo BRICS. Um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda? Mas por que um banco como os BRICS não pode, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? Em seu discurso antes do presidente brasileiro, a nova presidente da instituição, Dilma Rousseff, defendeu o NDB como um Banco do Sul global, voltado não só para os países membros, mas para todos aqueles em desenvolvimento. Também enfatizou, para tanto, a expansão. Outra prioridade será promover a inclusão em toda e qualquer oportunidade que tivermos. A inclusão e a questão da desigualdade é um desafio central dos países BRICS. O MDB apoia projetos que sejam críticos, portanto, para reduzir a desigualdade e melhorar o padrão de vida das imensas comunidades pobres e excluídas, garantindo o acesso à moradia, à educação e à saúde. O presidente Lula entrou na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Ele divide o ranking com o mandatário norte-americano Joe Biden. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou para a lista de 100 pessoas mais influentes de 2023 da revista Time. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira. Lula divide a lista com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da Nigéria e o presidente da Colômbia, além de outros líderes internacionais. O perfil de Lula nessa edição da revista foi escrito pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, empresário e ambientalista Al Gore. Segundo o texto, os brasileiros elegeram um apoiador do clima depois de anos de degradação e destruição ambiental sancionadas pelo Estado. A liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática, afirmou ainda Al Gore. Além dos líderes, a revista tem outras 5 categorias. Este ano, apareceram nomes como o rei Charles III, o jogador argentino Lionel Messi, o ator Michael B. Jordan e a cantora Beyoncé. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a soltura do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República opinar sobre o pedido de soltura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Assim que receber esse parecer da PGR, Moraes vai tomar uma decisão. Na segunda-feira, os advogados de Torres disseram que ele não oferece risco às investigações e, por isso, pediram que a prisão fosse substituída por medidas cautelares.
Segundo a defesa, o ex-ministro não vê as filhas desde a sua prisão preventiva. Entrou em um estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos. O ex-secretário está preso desde 14 de janeiro por causa das investigações sobre os atos do dia 8 do mesmo mês. Na época, ele comandava a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. O inquérito no STF apura suposta omissão na contenção desses atos. 2 dos principais auxiliares do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro, foram ouvidos ontem pela Polícia Federal sobre a suposta conivência e participação de integrantes das Forças Armadas na invasão das sedes dos 3 poderes. Nosso comentarista Ney Gonçalves Dias tem os detalhes do interrogatório e nós vamos agora acompanhar. Fala, Ney. Ontem foram interrogados principalmente os generais que serviam ao chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança do Palácio, general Augusto Heleno. A propósito, o general Augusto Heleno vai ser ouvido amanhã, sexta-feira. Os 2 generais que tinham posto maior, estavam mais ligados ao general Augusto Heleno, são os generais Carlos José Russo Assunção Penteado e Carlos Feitosa Rodrigues. Eles ambos prestaram depoimento de 3 horas cada um. E tem também aqueles militares que prestam serviços ao gabinete do Planalto, ao policiamento do Planalto, a segurança do Planalto, que é o caso do general Dutra. O general Gustavo Henrique Dutra, no seu interrogatório de ontem, o interrogatório do general Dutra demorou durante 7 horas. Ele declarou que comunicou ao presidente Lula que não dava para tirar os acampados em frente ao quartel do Exército em Brasília, sob o risco de provocar tumulto ou mesmo sangue, um fato desesperador dadas as circunstâncias. E que o ideal seria, no dia seguinte, de manhã, iniciar a prisão daqueles acampados, o que realmente aconteceu. Mas acontece que durante a madrugada também, alguns conseguiram escapar e fugir e, portanto, não foram alcançados supostamente até agora pelas prisões. A Polícia Federal mira, neste momento, a antiga cúpula do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que era comandada pelo general Augusto Heleno, e também do Comando Militar do Planalto. Eles são investigados, interrogados sobre possível conveniência ou suposto apoio aos atos golpistas de 8 de janeiro. O Ministério Público Eleitoral defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral torne o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor do pedido de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro por enxergar abuso de poder político nos ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores do Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. A manifestação já foi enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. O processo está sob sigilo. A ação foi apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista. No parecer, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê Branco, aceitou a procedência dos pedidos feitos pelo PDT na investigação judicial eleitoral, que pede que o ex-chefe do Executivo se torne inelegível. A manifestação do Ministério Público é a última etapa da chamada fase de alegações finais. Com isso, o processo está pronto para a elaboração do voto do relator. E depois, caberá ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, pautar o tema. A ação é a que está mais avançada dentre os processos que Bolsonaro responde no TSE. Caso seja condenado, o ex-mandatário pode perder seus direitos políticos e ficará sem poder se eleger por 8 anos.
A defesa de Jair Bolsonaro disse que o encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada foi de interesse das relações exteriores do Brasil, diante do debate público instaurado naquele momento. O principal argumento é de que o ex-presidente não estava tramando uma atitude golpista, mas sim fazendo uma discussão legítima sobre o desempenho das urnas eletrônicas. E a seguir, governo do estado e prefeitura de São Paulo anunciam medidas para aumentar a segurança nas escolas. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.